Nós vamos respirar bem profundamente. Nós vamos mentalizando os guardiões no nosso lar, fazendo uma cobertura energética para que possamos fazer todo esse estudo. Vamos assim mentalizando a união com Luiz, Maria Amélia, Eliamar, Cíntia, Cássio, para que eles possam nos levar até o Hospital Santa Cruz, onde nos unimos a todos os espíritos que estão estudando junto conosco, formando essa corrente de luz, de amparo, de muito fortalecimento. Vamos sentindo a expansão do nosso cardíaco, a expansão da nossa consciência, para que nesta tarde possamos ter uma tarde de estudo com muita paz, com muito equilíbrio, com muita serenidade. Graças a Deus, graças a Jesus. Capítulo 9. Discordar sem amar menos. A grande lição da fraternidade. Mas aquele que odeia o seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Está em João, capítulo 2, versículo 11. Nessa primeira página, alguém anotou alguma coisa? Eu anotei no segundo parágrafo só a primeira frase. Infelizmente, tudo concorre para acontecimentos lamentáveis quando o crime espiritual perde a proteção da fraternidade legítima. Então, realmente, quando não tem aquele equilíbrio, onde tem aquela corrente unida, né, pode acontecer realmente coisas que acabam tira, perdem a proteção da fraternidade mesmo, né? Proteção. E onde, como fala aqui em cima, né? Onde a pessoa odeia o seu irmão ou tem alguma coisa contra, já, já favorece a. É, porque ali, a partir do momento que existe o senão, existe o mais, as coisas não estão redondas, Sim, né? As portas estão abertas. Mas acho que é importante a gente analisar, sempre tendo em mente aquilo que está no título desse capítulo, discordar sem amar menos. Então isso. ele já tá falando o seguinte: o discordar faz parte, né? É, Porque somos pessoas diferentes. A grande lição é você amar, não deixar de amar. A diferença está na opinião. Eu discordo, eu posso fazer de forma diferente, mas é o sim, ato e não a pessoa. E muitas Isso. vezes a gente leva no sim, pessoal, Porque aí o ego entra em, em conflito. em entra em conflito. ação, né? Né? Então, assim, a maior parte das vezes a gente dá número de RG. Eu acho que uma lição bem importante daqui é o seguinte: a gente não pode esperar que em qualquer lugar que a gente vá, qualquer grupo que a gente vá, mesmo que seja um grupo de 2 pessoas, todos vão concordar o tempo inteiro. Vai ter discordância, mas o que a gente precisa ter em mente, ter sempre no nosso espírito, no nosso coração, é que as discordâncias devem servir para que a gente possa aprimorar o nosso entendimento e a nossa verdade. Não para que gere conflitos e desarmonia, né? Uma Uhum. coisa que é bem difícil de a gente fazer, viu, gente? Então, assim, a Não, gente precisa aprender a flexibilizar, né? Então, assim, se a gente for falar do grupo, né, de um trabalho, a gente entender qual é o trabalho. E aí, sim, aquilo que eu quero de diferente, se eu tô indo pelo ego ou se é pelo trabalho. E aí, onde que a gente sai da pessoa e vai para o ato. Mas, às vezes, a gente não consegue compreender o trabalho, então a gente acha que pode ser da forma que a gente meio imaginou. Ou pode ser não, que tem que ser, né? Esse é o problema, né? É aí é, onde está a confusão. Porque se eu não tenho essa experiência, eu vou querer uma coisa que não vai rolar.
né? Quando a gente fala do espiritismo, a gente tem isso. Quando a gente, vamos lá, vamos trazer para casa. É uma flexibilização maior É, a convivência em casa, né? São educações diferentes que se juntam, que vai ter que trabalhar o respeito, né? E encaixar um pontinho daqui, um pontinho dali para poder dar certo, né? No lar. Seja ele com uma marido, via, mulher, filhos, pais, com todo mundo. é uma via de duas mãos, né? Porque às vezes você discorda com todo carinho, querendo demonstrar ali, né, a possibilidade. Você discorda com esse carinho, mas a pessoa que recebe já fica mais injuriada, não entende assim. Já acha que você não está querendo que faça do jeito dela, enfim. É por isso que eu acho que é difícil, né? Porque às vezes você está com todo carinho, todo amor, mas a pessoa que você está discordando já recebe aquilo como uma afronta. Mas pensando nisso, né? Se colocou o outro, né? Isso, o outro. O outro Mas a se gente não tem você, nada a ver com isso, você vai falar, né? se você tá fazendo a colocação com amor, você vai Exato. aceitar a opinião do outro. É, Um amor verdadeiro, né? sim. Então, mas o que acontece? Você fala assim, eu estou falando com o maior carinho. Às vezes esse carinho é o controle das nossas atitudes, mas o seu sentimento, a sua vibração não é de amor e carinho. E a gente não Você está consegue. fazendo isso só da palavra. É ruim? É claro que não é ruim. É claro que é bom, né? Mas o que A nós estamos vibração, né? que pode inclusive afetar o outro para reagir daquela forma que a gente está vendo. Agora, o que nós precisamos trabalhar é que isso venha do coração, que seja por amor, sabe? Que é a coisa mais difícil que existe. Mas se a gente não começar a tentar aplicar e transformar agora, a gente nunca vai conseguir chegar lá, né? Um outro ponto que a gente precisa estar sempre prestando atenção é que tudo isso que está sendo falado, a gente tem que olhar para a gente. Se a gente ficar colocando outros na equação, né, esses outros não estão com o mesmo objetivo que a gente tem. Aí está com o objetivo de crescimento espiritual, de autotransformação, de auto-amor, não é verdade? Sim. Estamos tentando colocar isso em prática. Mas as pessoas que a gente convive não estão pensando nisso. Então, pois é. Então, esse é outro nosso ponto. A gente, às vezes, exige que a pessoa tenha a mesma reação que a gente, ela não vai ter. Ou então, pelo menos, abra o X da compreensão. E ela não vai compreender, porque ela não está. Ela não quer, ela não tem participado dessas nossas conversas, desse nosso estudo. Mesmo que seja uma pessoa amigável, vamos dizer assim, ela não tem esse entendimento que está desenvolvendo agora, né? Não está na mesma sintonia, né? Não está no mesmo caminho, né? Então, Não vai dar para você exemplificar o livro com ela. Você Não tem vai. que exemplificar com você. É isso aí. É verdade. Por isso que tá certo. A gente, Entendeu? né, Porque tu vai ficar falando lá e ele vai falar assim. outro. Aí, né, ele vai falar assim: Você tá louco. tá passando, não tá bem, né? Tá ficando. Mas sabe que isso tudo que a gente falou agora é uma coisa muito importante, porque quando a gente está na busca do autoconhecimento e começa a analisar situações, a primeira coisa que a gente faz é a gente colocar outra pessoa, o outro lado na nossa análise. E a gente não pode fazer isso, porque fazendo isso, o que você vai fazer? Você vai chegar numa solução que os dois vão ter que mudar? O outro não muda porque você quer, o outro muda quando ele quiser. Então, quando a gente começar a pensar, fazer a nossa autoanálise, análise de um fato, sei lá, cada vez que a gente pensar no que o outro fez, a gente tem que tirar da mente. Por quê? Porque senão a gente vai contaminar
o nosso autoconhecimento? Com aquilo que o outro é, com as respostas do outro. A gente precisa treinar isso daqui com a gente para que a gente possa realmente compreender onde que a gente precisa transformar. Talvez compreender definitivamente que a gente vai evoluir sozinho. É isso aí. Sozinho. Uhum. Não adianta achar que vai puxar o outro que está do lado. Que o outro é problema dele, né? Aí vai entrar assim, ai, mas é tão coitadinho, precisa tanto de... Não adianta, gente, não chegou. Não chegou o momento. Não. A gente só pode lamentar. Pode lamentar? Pode lamentar, não pode? Não, Porque se a gente está lamentando pro outro, Lamentar. a gente Ah, não está aceitando, né, É Leda? um sentimento, né, que A não gente vai não tá ajudar. aceitando, é ter compaixão. É. não pode. Isso, lamentar, tá bom. É diferente. Ter compaixão e lamentar a ideia do outro é diferente. Porque a compaixão, você vai ter aquela coisa, você vai se colocar no lugar dele e vai entender que ele está Vai lá, entender que ele é. e vai entender que ele tem o tempo dele, né? Mas você vai vibrar, você vai passar a sua luz. Agora, você não vai ficar cobrando e ficar lamentando, ai meu Deus, eu tô andando e ele não tá andando. Ele tá andando do jeito dele. Do jeito dele, do jeito dele. A No velocidade passo para a dele. direção que ele escolheu, né? É. Passo dele, é verdade. E quem disse que a gente tá certo? Ah, é. É difícil. Tá certo. Nessa página não tem mais nada? Tá bom. não. A segunda página. Algo? Eu marquei aqui aquela parte que fala da Ana, que a Ana, mas é do assunto, né? Que a Ana se descuidava, né? Qual é a parte? Infelizmente. Qual é a Eu parte? marquei esse parágrafo. Infelizmente, era aqui Tá. que Ana mais se descuidava. Isso. Não é, Leda, isso daí? Pode ler, Virgínia. Não, eu também marquei porque essa. Vou ler. Infelizmente, era aqui que Ana mais se descuidava. Possuidora de uma índole sincera, algumas vezes penetrava na condição de franqueza mórbida. Não era uma mulher de mentiras, mas, a pretexto de honrar a verdade, sempre foi vigilante em sua forma de expressar o que pensava. Aquilo que agora o Sérgio acabou de falar. Estava falando, Que sentimento você colocou na sua expressão, na sua colocação com a outra pessoa, isso mesmo. não é? É a Tudo sua bem, verdade. a gente é a sua verdade. Tem o jeito que coloca isso, né? O jeito que Eu demonstra entendi aqui. assim, eu entendi Eu assim. também percebi assim. Tem gente que quando você está conversando, assim, não te dá uma resposta torta? Sim, muitas vezes. Sim. Então, ele te dá uma resposta torta por quê? Porque é dele. Ele, né? O jeito dele, né? E às vezes a resposta dele nem foi torta. Quem escutou torta foi você. Mas assim, não, ele deu uma resposta torta. Hum. A pessoa deu uma resposta torta, foi grosseira, foi tudo. Porque ela é dessa forma. É. Ela tem essa morbidez, essa franqueza mórbida. Eu tenho que responder. Então, na lata. De qualquer jeito, Isso. Então, ela fez, a gente escutou, mas ela fez, ela tem essa franqueza. A gente não pode esquecer que nunca a sinceridade pode ser motivo para você ser mal educado ou você não tratar as pessoas com bondade, né? Sim. Sim. Sinceridade não é falta de educação, né? É isso aí. É. Tem que medir as palavras. Isso. Então, assim, ela abria essa brecha porque ela. Vamos lá, vamos falar. Mas se a gente for analisar a Ana num todo, ela era uma pessoa infeliz. Então, Sim. essa infelicidade era aquilo que ela colocava para fora. Então, vamos ser francos. E aí, essa franqueza. Por que ela Porque falou? geralmente a pessoa expressa o que tem no coração, né?
Se ela tem tristeza, infelicidade, ela vai passar isso, né? É o que ela vai falar. Por que que ela fala de franqueza? Porque ela mesma não é franca. Porque uma, ela tem uma admiração pelo Antonino que não pode falar. Não pode falar. Por isso que a gente fala, né? A gente vê no outro ou nas coisas que acontecem à nossa volta aquilo que tem dentro da gente, né? No caso aí, a falta de franqueza. Ou nessa página eu não tenho mais nada. Silviane, eu vou deixar fechado aqui o seu microfone porque está fazendo um barulho forte, aí deve ser do Do ventilador, ventilador. tá bom? Des- Não, não tem problema. Não desliga o ventilador, pelo amor de Deus. Pelo amor Tá de Deus. calor. Tá calor. Calor, calor. Vamos lá. Aí aqui nada, mas Não, não. então vamos passar para outra página. Então, aí vem um parágrafo grande, De aí repente, aconteceu, de repente. eu também marquei aí. Uhum. Como que a sintonia, a coisa da Ana, ela acabou, né, promovendo, no caso que aqui, gerou isso? acontecendo. Não é? O que gerou isso no plano espiritual, né? Mas assim, Exatamente. eu coloco um adendo. Eu vejo que não só foi a sintonia da Ana, eu vejo que foi a sintonia. O total, o todo, O né? total, o total. A discórdia que estava Antonino, vivendo as ali, duas que estavam com ela, então tudo isso, que aquela, né, Mas se todo mundo ali manifestou meio naquele que bravo. estava mais frágil, né? mais se frágil. naquele que está mais. mais desprotegido. Quer ler, Virgínia? De repente, nesta altura da conversa, ouvimos um barulho ensurdecedor, como se fosse um vento uivante vindo de longe e chegando cada vez mais perto. O temor me invadiu com aquela ocorrência. Não conseguia detectar de onde vinha. Olhei para Dona Modesta, que estava de olhos fechados, como se tomasse alguma providência de segurança. Diversas entidades e parentes desencarnados que estavam no grupo X naquela noite, acompanhando pessoas na reunião pública ou que lá estavam para receber amparo, tiveram a atenção despertada para o fato e se aproximarem da sala onde nos encontrávamos. Alguns vigias atentos após isso isolaram o ambiente fazendo uma proteção. Mesmo assim, estava acontecendo aquela coisa, houve a proteção naquele ambiente, né? O plano espiritual, ele está Está sempre ali atento, está atento. atento. Principalmente se a gente for parar para pensar que ali era um dia de assistência. Então, Sim, a casa estava cheia. Então, não só assim, de encarnados, como desencarnados, no caso. desencarnados, porque o trabalho começa bem antes. Então, a proteção havia. Isso. Vimos sair de dentro do chão do centro espírita, na sala onde se fazia aquela discussão, uma espiral de cor azul escura, muito bem desenhada, rodopiando em velocidade avançada. Ela surgia do solo, indo para cima, exatamente na posição da cadeira onde se assentava Ana. Ela foi subindo pelo corpo da dirigente e notei que, quando atingiu a região da cintura da companheira, a velocidade reduziu a ponto de quase parar. O som desapareceu. Em seguida, continuou a subir como se estivesse deslizando pelo tórax e envolvia agora todo o seu corpo. Quando chegou à cabeça, o movimento parou por completo. Olhando daqui para o plano físico, era como se uma roupagem azul, parecida com um casulo, encobrisse todo o corpo da nossa irmã. Subitamente, ela sentiu um mal-estar, mas continuou. Então, essa espiral aqui foi, no caso do plano espiritual, em socorro, estava Proteção. acontecendo, da Ana, que estava desequilibrada naquele momento. Então, eu não consigo ver assim. Eu sinto que aqui não foi o plano espiritual superior. Não.
Aqui eu sinto Não, que foi veio, inferior. foi inferior, porque Porque principalmente veio do solo, né? Veio do Veio solo. do veio. solo. E aí do solo é aquela coisa. A única coisa que me pegou aqui foi a cor, o O azul, azul. né? O Mas é casulo um O azul azul, azul. escuro, mas é um azul escuro. e que se Ah, transformou em cinza daqui a pouco. E você é, entendeu? depois de Mas é tampar. aonde a gente fala, vem a força da Kundalini. A Hum, Kundalini, e aí se você vê, ele parou no básico. parou. É, E aí o primeiro chakra, quando a gente é afetado, é o básico, porque ele vai distribuir toda a energia para os outros, até chegar no coronário. Então, o que que deu para ver? Ele foi tomando conta de um por um para que ela ficasse totalmente desequilibrada. Mas eu não Sim. vejo que foi o plano superior. Eu também não. Ah, tá. Foi Principalmente a pelo estado que Que ela ela, estava. que estava. não, que ela ficou, né? E aí depois que ela Ficou. Subitamente ela sentiu um mal-estar. Mas Mal-estar. continuou. Então foi logo que aconteceu tudo isso, ela sentiu mal-estar. Então não é do superior. porque Aí assim, ela vai acusar o Antonino que aconteceu, não é? Que ela sentiu, não é? É. É E sempre dizer, aquela coisa, aí vai culpar o outro e ela que. e ou ela vai falar que transferência. essa vibração veio do Antonino, É isso que aí. ela sentiu que veio do Antonino. É. mas aí é aquilo que a gente volta lá nos nossos estudos. Se a gente não tem o nosso autoconhecimento, se a gente não para e fala, ó, é meu, se a gente não tem essa honestidade emocional, a gente sempre vai culpar o outro. Vai culpar o outro, sim. Sim. É o outro que está me desequilibrando, é o outro que tá fazendo com que eu caia, é tudo isso. O outro pode até tentar, mas eu dei margem para isso. Sim. Abriu a Eu, guarda, como a gente fala, né? Abriu a através dos guarda. meus pensamentos, através da minha fala, através das minhas mesquinharias. Eu Uhum. dei abertura. E aí eu queria voltar naquilo que a gente falou agora há pouco. Quando a gente está fazendo autoanálise e coloca o outro na análise que a gente está fazendo, a gente vai chegar nesse ponto aqui. É. Entendeu? De Já que é o transferência. outro que está desequilibrando a gente. E de transferência. Não, isso aconteceu porque o outro fez. Por causa E não dele, assume a responsabilidade. E não não é a assume minha. a sua responsabilidade. Por que que eu fiquei assim? É isso. Entendi. Por que que eu fui lá brigar também? A gente não pode esquecer, vamos até dizer que tudo aconteceu porque o Antonino tenha, sei lá, não estou dizendo que é isso, mas que o Antonino tenha trazido toda essa energia, né? Ela se fixou onde? Na Ana. Por quê? Porque foi o lugar onde que achou a melhor sintonia. É. Então, o problema não está no Antonino, porque quem sintonizou a energia foi ela. Foi ela, sim. Então, assim, ali era um pouco de tudo. Ali não tinha unção. E principalmente porque aquilo que assim, ó, quando a gente leu lá o capítulo, discordar sem amar menos, a grande lição da fraternidade. A partir do momento, por que que estava tudo isso? Porque pegaram uma reunião, foram lá e fizeram. A gente não pode esquecer. A partir do momento que a gente não tem essa honestidade, a gente não tem ética, a gente responde por isso. A gente tem que, assim, as coisas andam, né? Você tem que caminhar fazendo as coisas certas. Ah, mas o outro não faz. Não quero saber, a gente tem que fazer o certo. Dá um friozinho na barriga quando a gente pensa dessa forma, né? Cada vez que a gente age sem ética, A gente cai. a gente cai, ou então a gente assume o ônus por isso, né? Dá um friozinho na barriga, não dá? É ação-reação, né? No caso. Ação e reação. É isso aí. Reação, justamente. E é por isso que às vezes a gente fala assim, eu já sei que não vai dar certo. Porque quando a gente começa a ver algumas histórias acontecendo, o que que ela fez? Ela não fez uma reunião dentro da casa, ela Ela levou foi para na a casa casa dela. dela Casa para dela, fazer a escondida. reunião para que cadê a ética? Cadê a honestidade? Cadê quando você tem um problema em grupo, você vai lá, passa a mão no telefone e vai conversar com outra pessoa? É. Ué. Converse com a pessoa que você tem problema.
Agora, você passar, fazer uma ligação, a ética está aí, a honestidade está aí. Quem está colocando o grupo em risco? Quem está fazendo? Quem está fazendo? Agora, dentro da psicologia e da psicanálise, isso tem um nome, eu não me lembro agora qual que é o nome, mas tem quando você fica tentando, para poder se sentir melhor, você fica tentando convencer os outros que você está, Está que certo você e que o outro está tem razão. errado. A Margarete, ela sempre fala, né? Você vai angariar o É, maior número de pessoas para você continuar num duelo, numa batalha. Só que aí, assim, dentro da casa espírita, você acaba. Porque os espíritos superiores não têm o que fazer. Os inferiores vão deitar e rolar. Agora, dentro de uma convivência de uma casa, né, de um casal, de uma família, também acaba, porque você está numa disputa. Não existe isso, sabe? Você tem um problema, é aonde que a gente fala maturidade. Para, vai e resolve o problema. Ah, eu não aceito. Então, já é um problema que você tem que resolver com você mesmo. Você está em grupo. É um grupo. É o grupo que tem que resolver, não é? É o grupo que a reunião tem que ser com todos. Você entendeu? Você está num grupo. Agora, você tem uma diferença. E é aquilo que a gente fala, a gente vai ter diferença. Você passar a mão num telefone, num zap e ficar ali, fofocando. aí é fofoca. Aí Sim. assume a responsabilidade. E aí Porque ela você fala fez assim, mas aqui. como que você vai saber? Muda a vibração, gente. A vibração muda, as coisas começam a dar errado, as coisas Sentimento. não ficam. A espiritualidade maior acaba avisando e fala assim, ó, presta atenção. E o trabalho vai embora. Ela pegou duas, né, para fazer a reunião na casa dela, escondida, e já veio com a coisa resolvida. Ela já estava, não tinha mais discussão, já estava resolvido. Era do jeito que ela queria ali. E aí onde que você fala, qual é o sentimento? Cadê a fraternidade? Não tem nenhum. Então, assim, na época de Jesus, estava sendo jogado aos leões, não é verdade? Mudou alguma coisa? Não. Não está sendo jogado aos leões da mesma forma? É, sem defesa, né? Sem defesa. Já estava resolvido. E aí você coloca, a Ana fala da vibração dela, aí coloca a culpa na vibração do Antonino. Por quê? Porque está faltando honestidade. É, Está isso faltando. mesmo, ela põe a culpa no Antonino. Olha a vibração que você me mandou, né? Ela não está passando mal porque ela estava fazendo algo errado. Porque ela não acha que é errado. É. Ela Ela está tem passando certeza mal. que que ela tá Que ela está certa. protegendo a casa, né? Ela acha que ela está protegendo a casa. Interessante. Muito, né? Honestidade Uhum. zero, mas tá tudo certo. Interessante. Tá tudo certo. Interessante. A Uhum. pessoa, a pessoa fica só naquilo que ela pensa, naquilo que ela quer. Ela não enxerga, não vê o resto, né? E o que sair daquele sentido ali não serve. E você falou a pessoa, né? Mas a gente pode mudar, em vez da pessoa, colocar eu, É, justamente. É que porque a está gente falando também da pode. Ana, né? É que estava É, falando da Ana e eu continuei na Ana, né? Mas é isso então, mesmo. Você quer uma coisa, você vai que nem um é isso aí. touro acima, né? Vamos parando por aqui? Paramos em Hum, eu vou te dizer o porquê dessa mudança, Antonino. tá.